Bom dia, amados, bom dia, amadas. Tudo bem com vocês? Façam um excepcional dia. Vamos nos alimentar espiritualmente da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Nós precisamos nutrir o nosso espiritual para a gente vencer esse mundo, porque o mundo ele jaz no maligno. Então a gente precisa estar forte espiritualmente. Não é físico, mas espiritualmente. Então, a palavra de Deus ela é um combustível diário. E quanto mais você se alimenta, quanto mais você lê, muitas pessoas acham muito difícil entender a Bíblia. Para todos são. Só que quando você tem sede, quando você começa a buscar, a conhecer o seu Pai, Ele te dá sabedoria para entender a palavra. Então, fique tranquilo que se você realmente tiver sede todos os dias, tiver o hábito de ler a palavra, Deus ele vai falar com você. Você vai entender a palavra do Senhor. Porque é só o fato de você estar buscando Deus porque você é escolhido. Então, Deus ele vai falar com você. Amém? Então, a palavra de Deus hoje está em Mateus 20, versículo... Mateus 21, versículo 21. Mateus 21, versículo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, só um minutinho. Vamos de novo. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, que provavelmente é uma cidade, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor o há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. E sobre eles puseram seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia diante e a seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O que eu vejo aqui nessa palavra? O que Deus me revela nessa palavra? Que Jesus ele era muito simples. As pessoas confundem, as pessoas acham que é pobreza Jesus ter andado num camelo. Camelo não é sinal de pobreza, é sinal de força, porque o camelo ele é forte. Mas Jesus queria mostrar ali a simplicidade. Porque o que acontece? Nós achamos que para a gente crescer, para a gente evoluir nesse mundo, nós precisamos pisar nos outros, nós precisamos... tudo precisa ser com força, com muita força, com muito suor, e não é dessa forma. Aqui mostra que Deus andou no jumento. Então, assim, as coisas de Deus, elas são simples, elas não são pesadas, elas não são difíceis, elas são leves e são simples. Então, Deus nos mostra claramente nessa mensagem que
que ele usou que ele viu uma oportunidade ali no jumento. Ele não precisava naquela época de um carro de boi, de uma coisa. Ele conseguiu ver saída, né? É capaz que ele sabia que tinha um jumento ali, ele não viu, mas ele sabia, porque Deus é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, ele viu a oportunidade de pegar um jumento, que é um animal de carga, e andar nele, e fazer o percurso que ele precisava fazer. Então, assim, as coisas de Deus, elas são leves. Se você usar a sua mente, você percebe, se você começar a usar a sua mente, o seu poder que você tem, você percebe várias oportunidades. Você não enxerga dificuldade em nada. Porque o que acontece? A dificuldade, ela sempre vai estar na sua frente. Porque para você crescer, você precisa passar por desafios. Mas quando você tem aquela mente de criar oportunidades, tudo que acontecer na sua vida, você vai ver uma oportunidade ali. Você não vai ver dificuldade. Por quê? Se você tiver a mente limpa, uma mente de Deus, você não coloca empecilho, não tem peso. As coisas são mais leves, as coisas são mais claras para você. Então, quando a pessoa está com muitos problemas internos, ela não consegue realmente enxergar oportunidades, porque as crenças estão lá enraizadas. Mas é preciso tirar as crenças para você começar a limpar a sua mente. Quando você começa a fazer isso, a sua mente ela se torna tão próspera. Na verdade, ela vai para o seu estado original. Então, você não vê mais dificuldade. Quanto mais dificuldade você fala, opa, isso aqui não é uma dificuldade, isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. Você vê lá aquela passagem de Jesus dos pães. Se Jesus olhasse para aquele monte, aquele bando de gente, que era 5.000, acho que era 5.000 pessoas, e só tinha acho que 2 peixinhos e 5 pães, um negócio assim, ele ia desistir, ele ia mandar todo mundo embora para comer. Mas ele multiplicou. E Jesus fala que se nós crermos nele, nós fará obras maiores do que ele. Eu acredito nessa palavra. Claro que hoje não a gente não vai fazer milagres. Hoje é outra geração. É de outra forma que as coisas acontecem. Mas nós fazemos sim obras maiores do que Jesus se nós crermos. Entendeu? Porque Jesus ele foi humano. Ele não era Deus, ele foi humano. Ele veio aqui na Terra como nós. Só que ele tinha um coração ensinável, né? Ele era diferente, lógico. Um espírito totalmente muito mais evoluído, mas ele fala. E ele não fala mentira, ele fala na sua palavra. Que se nós crermos nele, nós faríamos obras maiores do que a dele. Então, só que o problema Jesus ele veio na barriga de Maria. E ele já era, antes dele vir na barriga de Maria, ele já era de Deus, ele já estava no trono. E só que como humano, ele carregou as mesmas coisas que nós, as mesmas crenças, mas a mãe dele, ela não tinha. Ela era uma moça pura, de mente e de corpo. Então, por isso que foi escolhida Maria para gerar Jesus, porque ela era pura, precisava de uma mulher pura. E então, não tem nem como, nós não vamos se comparar com Jesus. Mas quando ele fala isso, ele está falando a verdade. Então, é o seguinte, nós precisamos acreditar nessa palavra. Se Deus está falando, quem somos nós para não acreditar?
Se Ele está falando, creia de todo o seu coração, se entregue a isso. Entenda que as únicas dificuldades quem coloca em nós somos nós mesmos, sabe? Não é Jesus que não te dá aquilo que você está pedindo, não. É nós que não conseguimos acessar aquilo que é de direito nosso. Então, as coisas de Deus, elas são muito leves. Elas não têm dificuldade. As dificuldades estão em nós acessarmos aquilo que é de direito nosso. As dificuldades estão em nós, na nossa mente, nos nossos não merecimentos, no nosso não posso, não consigo, não vou dar conta, não tenho dinheiro. É tudo não. Se você começar a trocar esses não, esses monte de não que você dá para você e para os outros, e começar a falar sim, eu posso, eu consigo, eu vou conseguir, eu mereço. Começa a fazer esse exercício de repetição. Tudo começa na mente. Você mudando a sua mente, o corpo ele obedece. Tudo está aqui, ó. Você pode estar doente, você pode estar com câncer. Se você falar para o câncer, sai daí, porque aí não é seu lugar, e falar eu estou curada, falar o contrário, eu estou curada, eu sou saudável. Experimenta fazer isso várias vezes para você ver. Quem manda é aqui, ó. Mente sã, corpo sã. Tem uma outra mensagem que eu esqueci como que fala. Mas é tudo sobre isso, tudo está na sua mente. Existe a fé negativa e a fé positiva. Todas duas vão se materializar na sua vida. Se você tem uma fé negativa a seu respeito, amém. Deus diz amém embaixo. Se você tem uma fé positiva a seu respeito, Deus diz amém embaixo também, porque Ele te dá o livre-arbítrio. Então, é sobre isso. É você que domina a sua vida. Ninguém tem o poder de dominar a sua vida. Tudo que está na sua vida, tudo que está ao seu redor, tudo que está acontecendo com você, você é o responsável disso. Não tem ninguém responsável por você. Porque se fosse alguém responsável por você, essa pessoa que ia mudar a sua vida, ia ter o poder de mudar a sua vida. Mas somos nós. Enquanto nós não tomarmos decisão, tomarmos o governo da nossa vida, tudo é sobre decisão. Você decidiu, o seu cérebro já começa a entender. Opa, tem algo aqui diferente. E aí ele entende que você está no governo. Aí você começa a exercer autoridade sobre tudo na sua vida. Porque enquanto você tiver medo, enquanto você tiver dúvida sobre o seu respeito, Deus ele respeita você, a sua decisão. E aí quem vai mandar em você, quem vai governar você são as suas crenças limitantes. A melhor coisa do mundo é você ter autoridade, não sobre os outros, porque cada um tem a sua vontade. Mas você ter autoridade sobre você, sobre as suas dores, sobre o seu corpo, sobre a sua boca, sobre o que você vai comer, sobre o que você vai falar, sobre o que você vai deixar entrar nos seus ouvidos. É a melhor coisa do mundo. Eu não tinha essa autoridade comigo, porque eu tinha muita necessidade de aprovação. Se alguém falasse assim, por exemplo, nossa, essa roupa tá feia em você. Pronto, eu trocava de roupa. Ah, esse batom não combina pra você. Eu trocava de batom, porque aquilo me doía. Por que me doía? Porque eu não sabia quem eu era. Eu não tinha gosto próprio. As pessoas que tinham que ditar o que eu ia ser. Se eu fizesse algo, minha mãe ou meu pai falasse, ai, não, sei lá, isso está errado. Como eu vivia as crenças dos meus pais, eu achava que estava errado, eu achava que eu estava desonrando eles. Então, hoje é o contrário. Se alguém vier me falar, olha, acho que isso aqui não está legal. Se eu achar que não está legal e concordar com aquela pessoa, tudo bem, porque não é pelo ego. Mas se eu não concordar, porque eu tenho minha identidade própria, eu vou falar, olha, eu respeito sua opinião, mas é sua opinião, a minha não é essa. Ponto final. Se eu quiser sair com o cabelo para cima, achar que tá bonito, eu vou sair com o cabelo para cima. Por quê? Porque eu não preciso de ser aprovada por ninguém, entende?
Então é sobre isso, é sobre você tirar tudo aquilo que estava construído dentro de você que não é seu, que não te agrada, e tirar e viver quem você nasceu para viver. O mais rápido possível, porque a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Sabe? Pra gente ficar se importando com coisas tão pequenas. E a vida é leve com Deus. A vida é muito leve. O que é difícil e pesado é o ego. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer isso é difícil, isso não é pra mim. Isso é ego. Porque Deus fala que Ele não dá uma cruz pesada. Entende? Deus fala que Ele não dá uma cruz pesada. Que com Deus tudo se torna mais leve. Amém? Aqui mostra a passagem. Deus andando no jumento. Deus vê oportunidades em tudo. Então começa a desconstruir. Começa a olhar. Se você está numa situação difícil, começa a olhar para essa situação com bons olhos. Ressignificar. O que é ressignificar? Dar um significado. Falar assim, não, isso aqui está difícil. Mas o que eu vou aprender com isso? Qual que é o aprendizado? Em que eu vou crescer nisso aqui? Para mim não repetir isso mais na minha vida. Porque se eu não aprender com essa situação, vai se repetir a minha vida inteira, eu vou viver isso. Então começa a ser grato. Eu sou grata por essa situação, porque isso aqui me fez crescer. Eu já passei tanta humilhação na minha vida, mas tanta, que eu falava assim, meu Deus, por que isso? Eu não entendia. Eu lembro de várias cenas. Por exemplo, uma delas, eu trabalhava numa casa de família, eu estava muito cansada, porque eu trabalhava muito e ganhava pouco. Agradeço muito por ter trabalhado lá. Mas tem coisas que impactam a nossa vida. Resumindo, hoje eu tenho isso como aprendizado. Eu lembro que eu estava no horário do almoço, eu fui sentar numa escada para almoçar. E a filha da minha patroa chegou lá e falou assim, eu cansada, suada, aquele sol batendo no meu rosto, eu suando e muito cansada e comendo. Rápido para acabar o serviço, porque tinha muito serviço nessa casa, era um sítio. Aí ela chegou lá e falou assim, você sabia que tem casas que eles não dão comida? A pessoa tem que levar? Eu não sei por que ela falou isso, sabe? Mas eu precisava ouvir. Porque aquilo me doeu. Me doeu muito. Doeu muito naquela época. Hoje não. Eu vou falar uma coisa aqui, não é o que eu desejo, mas eu vou falar. Por exemplo, essa casa, se eu for olhar para mim hoje, eu estou muito melhor do que aquelas pessoas que eram ricas aos meus olhos. Porque o mundo é uma plantação. Entende? O mundo é uma plantação. Se eu ouvir aquilo, é porque eu plantei e precisava ouvir aquilo. Só que eu acordei. Acordei, graças a Deus. Todo mundo tem o dia certo que começa a sua evolução. Deus não deixa ninguém para trás. Mas só para resumir, o que acontece? Eles não davam um pão para a gente enquanto não ficasse duro, enquanto não ficasse ao ponto de jogar no lixo. Isso se desse. Eu lembro que eu não tinha pão em casa para comer. E eu vi aquele saco de pão pendurado assim na janela e ela não tinha coragem de dar. Então, assim, eu precisei sim passar por aquilo, porque hoje eu dou muito valor em comida, não jogo comida fora, não tenho coragem de negar nada para um mendigo, nunca neguei nada para um mendigo. Porque tudo aquilo que você passa na sua vida, você não vai querer que as pessoas passem. Pelo menos
Se você conhecer Jesus, você nunca mais vai querer que as pessoas passem. Então, eu nunca neguei nada para um mendigo. Então, não falta nada de comer na minha casa. Depois que eu comecei a ter essa consciência. Então, resumindo, infelizmente, as pessoas passaram por quase necessidades. Porque eram ricos, mas depois perderam quase tudo. Infelizmente. Então, assim, mas o que acontece? O que eu fiz com o que me fizeram? Porque o que depende é o que você faz com o que você passou, com as situações que você teve. O que você fez com o que te fizeram? Você está vingando das pessoas? Ou você tornou isso como combustível? Para você nunca mais passar por isso. É isso que você precisa ter consciência. Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu fiz com o que fizeram comigo. Então usa isso como combustível. Sabe o que eu aprendi? E que eu tô tomando para minha vida? Toda vez que alguém se virar contra mim, porque isso vai acontecer e acontece com todo mundo. Quanto mais você cresce, sempre tem alguém para tentar te alfinetar. Então, toda vez que alguém tentar te alfinetar de alguma forma, cresce mais, dobra o combustível, dobra a energia. Faça esse desafio, mas ama essa pessoa, entenda que ela está dando o melhor dela. Porque senão você volta para trás. Não fique com raiva de ninguém. Não carregue ninguém na sua vida. Você fala assim, perdoa a pessoa, perdoar porque eu nem carreguei mágoa dela. Você não tem que perdoar, porque você não carrega mágoa de ninguém. Você tem que entender que a pessoa dá o melhor dela. E ponto final. As coisas de Deus, elas são leves. Quando você entender isso, você entendeu tudo. Amém? Toma essa palavra no seu coração nessa manhã, que você faça um excepcional dia. Um abraço a todos, tamo junto.